né, não fosse para frente, não continuasse. E aí a gente viu a primeira discussão de que os direitos humanos também podem ser violados, não só pelo Estado, mas por um outro particular. Fala. Veja, você está falando isso em 2024. Nós estamos falando isso da década de 50. Menos de uma década depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde a gente estava falando de uma proliferação, de uma cultura de respeito. E muitas vezes essa cultura de respeito se prevalecer em detrimento de uma vontade individual. Então, talvez hoje, numa perspectiva mais liberal, numa perspectiva mais de autonomia de vontade, você levantasse com muito mais ênfase essa discussão. Mas naquele contexto, não tinha que fazer, não. Não tinha que fazer. Ainda mais uma pessoa nas condições do indivíduo, uma outra percepção de deficiência. Então, era quase que dizer que ele era um inimputável e ele não conseguiria, pelas próprias faculdades, expressar a sua vontade. Então, de fato, se desconsiderou. Para resumir, eu estou sendo muito polido aqui. Para resumir, não se levou em consideração o que ele estava dizendo, simples assim. Está violando a dignidade, então o problema é teu. Se tu quiser, a gente não vai admitir isso aqui, não. Se tu quiser, vai para outro país. Resumindo a história, foi isso, certo? Então, basicamente essa história aqui. Aqui no Brasil a gente teve casos muito conhecidos. Lembra de um caso que aconteceu da biografia não autorizada de Roberto Carlos? Quem lembra dessa história? Pronto. Um determinado jornalista escreveu um livro sobre a vida de Roberto Carlos e Roberto Carlos enfureceu-se porque o cara estava narrando uma série de fatos da vida íntima de Roberto Carlos, falando das farras dele em Angra dos Reis, a quantidade de mulheres que ele tinha, as traições, não sei o quê. O cara fez um arranha-céu da vida de Roberto Carlos. O Roberto Carlos não gostou. Disse, não, peraí, rapaz. Está escrevendo um livro sobre a minha vida, eu tenho que autorizar. Aí processou o autor do livro e pediu que a justiça determinasse a retirada de circulação da obra. No primeiro grau até fizeram isso. Mas a discussão escalou tanto que foi parar no STF. O que é que o STF disse à época? Veja, é possível sim escrever um livro sobre a vida de alguém sem necessidade de autorização do biografado. Certo? No entanto, se no livro constar alguma informação ofensiva, se no livro constar eventualmente algum tipo de narrativa que ofenda a honra, a imagem do biografado, ele pode buscar eventualmente a reparação. Afinal de contas, existe direito de resposta, existe dano moral, dano à imagem, dano à honra. Tudo isso pode ser buscado aqui a título de reparação. Eu lembro até de ter falado isso para vocês na nossa primeira ou segunda aula, quando eu expliquei lá os primeiros incisos do artigo 5º que trata sobre isso, né? Então, isso aí é um claro exemplo de um particular potencialmente violando o direito de um outro particular. Vocês conseguem perceber isso? Teve um outro caso muito famoso, só para a gente poder avançar aqui e arrematar essa primeira parte. Teve um outro caso muito famoso, que foi um caso daquela companhia aérea Air France. A Air France, né, tinha funcionários lá no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E aí era o seguinte, a companhia aérea tinha no Rio de Janeiro funcionários que eram brasileiros e funcionários que eram franceses. Os funcionários franceses ganhavam um salário maior do que os brasileiros e eram submetidos os brasileiros à revista íntima quando chegava e quando saía do trabalho, e os franceses não eram submetidos a isso. E trabalhando e exercendo as mesmas funções. Isso foi parar no STF, na época um sindicato propôs uma ação contra a companhia aérea, e o STF considerou que a companhia aérea estava violando a dignidade da pessoa humana e inúmeros direitos trabalhistas dos funcionários. Afinal de contas, não importa a nacionalidade. Né? Se você está fazendo a mesma atividade, você tem que receber rigorosamente o mesmo tratamento, a título, inclusive, de remuneração. Então, isso aqui é muito claro, né, nessa discussão sobre direitos humanos. Pois não? Rapaz, essa discussão persiste até hoje, vice Yasmin. O que é vida pública? Só porque o camarada é artista, tudo da vida dele diz respeito a todo mundo? Tá, mas mesmo que não seja em verdade, eu posso querer que aquela história se fique apenas no ambiente privado. Mas o que é ser pessoa pública? Só porque é um artista, tudo da vida tem que ser publicado? Yasmin, Letícia, aliás. Tem, tem. Olha, presta atenção. Tem um capítulo do livro que o cara fala de umas farras de Roberto Carlos em Angra dos Reis, em iates, quantidade de mulheres, não sei o quê. Vejam, isso não importa para concurso, isso não importa para concurso.
Mas me parece que vocês têm uma visão muito ampliada do que é pessoa pública. Não é, não sei, não é minha visão, não. Essa é uma discussão até hoje. O cara. O que é que tem aquele jornalista? Não, vai falar o que ele quiser? Não, jornalista não tem, não. Não, não, esqueça isso, esqueça isso. Vamos pra cá. Pronto, o cara vai falar que a Anitta cheira cocaína, não sei o quê. O cara vai, não, mas tem história. Alguém disse em algum momento que ela faz isso. Tá, mas e aí? Tem prova, não tem? Como é que vai ficar a vida da mulher? Não, e quem é que vai dizer o que é verdade aí? Ah, não. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Mas veja, ninguém sabe exatamente o que é, não, pô. Isso é uma discussão que tá aí até hoje. Vamos pra cá. Vamos anotar isso aqui, ó. Eu vou colocar até de outra cor, tá? Que isso já apareceu em prova. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Incidência ou eficácia diagonal dos direitos humanos. Vê que loucura. Colocar aqui, ó. Colocar de outra cor, inclusive. Isso já apareceu em prova, deixa de chorar. Ó. Eficácia diagonal. Incidência diagonal dos direitos humanos. Veja, reparem o que eu escrevi aqui. A eficácia diagonal, a incidência diagonal dos direitos humanos é exatamente a aplicação de direitos humanos nas relações entre particulares. Mas eu não já falei aqui que nas relações entre particulares seria eficácia horizontal? Presta atenção, isso é uma classificação que em algum momento o Supremo Tribunal Federal se utilizou dela, tá? Em alguns julgamentos. Presta atenção. Qual é a diferença da eficácia horizontal para a eficácia diagonal? O Supremo diz que a eficácia será diagonal quando eu tiver relações entre particulares que são relações desequilibradas. Ou seja, quando eu tiver nessa relação alguém em situação de vulnerabilidade. Quais são os dois grandes exemplos que foram trabalhados pela jurisprudência do STF? O STF aplicou essa teoria aqui naquelas relações entre particulares que são regidas pela CLT, relação de trabalho. Nós, enquanto empregados, nós estamos numa situação de vulnerabilidade perante quem? Perante o empregador, ok? Então, nós precisamos de um nível de proteção maior, exatamente porque nós estamos numa condição de vulnerabilidade perante o nosso patrão. Então, quando os direitos humanos vão tutelar as relações entre empregado e empregador, como existe uma situação de desequilíbrio, porque alguém está em vulnerabilidade, nós falamos aqui de incidência, o que, pessoal? Diagonal, certo? Esse é o primeiro exemplo trabalhado pela jurisprudência. O segundo exemplo trabalhado pela jurisprudência são as relações regidas pelo CDC, pelo Código de Defesa de quê? Do Consumidor. Então, nós, enquanto consumidores de um determinado produto, de um determinado serviço, nós estamos em situação de vulnerabilidade perante aquele que presta o serviço, perante aquele que presta ou que nos vende aquele determinado bem. Espero que você nunca tenha passado por isso. Mas veja o tamanho da bronca que é se você comprar algum produto que veio com falha, para você trocar. Ou para você desistir, porque o CDC permite que você desista da compra de alguma coisa nos 7 primeiros dias ali. Vá desistir e pedir seu dinheiro de volta para você ver. Vão descontar isso, vão descontar aquilo. No final das contas, você não recebeu nada de volta. Companhia aérea faz muito isso. Você compra uma passagem, desiste, a viagem é cancelada. Pronto. Quando vai ver de volta, 10% do que você pagou na passagem. Tudo violação do Código de Defesa do Consumidor. Mas, então, nessa relação aqui que a gente tem com os fornecedores de bens, de produtos e serviços, nós estamos numa condição de quê? De vulnerabilidade. Então, isso daqui seria eficácia diagonal numa visão mais específica do STF, tá? Helder, eu quero acertar a questão na prova, não quero loucura. Se o examinador da OCP quiser saber de você, dessa eficácia diagonal, ele nunca vai colocar assim: a incidência dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos nas relações entre particulares se chama eficácia horizontal, se chama incidência horizontal. E numa outra alternativa ele vai dizer assim: a incidência dos direitos humanos nas relações entre particulares se chama incidência diagonal. Ele não vai fazer isso numa mesma questão. O que ele vai fazer é lhe dizer
que existe uma posição jurisprudencial que nas relações entre particulares, quando há desequilíbrio, notadamente regidas pela CLT e pelo CDC, a jurisprudência tem chamado de eficácia diagonal. É só você saber, certo? Mas normalmente são essas duas de azul aqui que aparecem na prova. Está aqui em destaque porque isso já apareceu também. Se aparecer de novo, vocês conseguem responder a questão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eficácia diagonal. Vamos fazer o seguinte: peguem aí a primeira questão. 1 minuto aí para vocês responderem. Oi. Tem? Quem não pegou aí para cá? Tem duas aí. Responderam? Já? Não sei. Eu não li a questão. Não sei. Daqui a pouco a gente vai ler. Tá pensando que é verdadeiro ou falso? É? De jeito nenhum. Se tivesse duvidando da capacidade de vocês, eu não estaria aqui dando aula para vocês. Vamos lá? Qual é a resposta aí? Letra A, é. Segundo o curso de Direitos Humanos de André Ramos de Carvalho, o conceito de direitos humanos consiste em um conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, na igualdade e na dignidade. Letra B. Consistem em um aglomerado de leis e decretos que visam dar qualidade aos seres vivos. Acaba inventou isso aqui, né? Consistem na busca da real qualidade de vida, exigindo atenção especial por parte do Estado. Consistem em um rol de obrigações indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, fraternidade e sobriedade. Só não deixar de beber e ficar sóbrio, né? Consistem num conjunto de leis e deveres indispensáveis para uma vida humana com qualidade. Então, veja, a resposta correta é, de fato, a letra A, que tem exatamente relação com aquilo que a gente colocou aqui. Lembrem-se, eventualmente, um ou outro autor, uma ou outra questão pode trazer um acréscimo, uma pequena mudança nisso daqui. Porque, por exemplo, não apareceu a expressão vida em André Ramos, mas ele está falando aqui de igualdade. Então, o direito humano tem esse objetivo. Né? Então, é a lógica exatamente que a gente falou no início aqui da nossa apresentação. Beleza? Então, letra A. Daqui a pouco a gente vai responder as próximas questões. Beleza? Minha pergunta é a seguinte: vocês entenderam até aqui esse pressuposto inicial? Isso é muito importante. Essa introdução, ela deve fazer sentido para vocês, inclusive na hora de responder a questão da prova, tá certo? Então, dito isso, nós vamos para um outro item que está lá expresso no edital, que se chama Características dos Direitos Humanos. Então, a gente vai deixar isso bem anotadinho aqui no nosso material para respondermos as várias questões que estão aí na sequência, tá certo? Então, vamos para cá agora. A gente vai responder características, a gente vai anotar aqui, características dos direitos humanos. Vamos para cá. Rapaz, é muito sono, viu? O pessoal do Espaço Jurídico conta que no concurso de 2016, a galera teve aula aqui sábado à noite, pô. E algum dia, domingo à noite. Porque aconteceu essa loucura também de estar todo mundo fazendo preparação antecipada. Quando viu, saiu o edital, pouco tempo para a prova e mudou uma porrada de conteúdo. Aí a turma teve que se virar. O de vocês ainda. Como é? Não, era só o resquício ali. Calma. Calma, calma, não criemos pânico. Então vamos para cá, ó. A gente vai para onde? A gente vai
estudar agora, vocês vão deixar anotados aí no material, características dos direitos humanos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Características dos direitos humanos, certo? Vejam, a doutrina enumera algumas características que são passíveis de cobrança em prova e que a gente vai trabalhar aqui as principais, né? Aquelas que já foram cobradas. Uma ou outra eu não vou anotar aqui no quadro imediatamente, eu vou deixar para falar quando as questões aparecerem, tá certo? Mas a gente vai colocar aqui, ó. Primeira característica dos direitos humanos. A ideia deles serem universais ou, como aparece em prova, a universalidade dos direitos humanos. O que significa isso daqui? Olha só. Lá no artigo 3º da nossa Constituição, tem um dispositivo que reflete muito bem essa ideia da universalidade. Um dos objetivos fundamentais que está lá no artigo 3º diz assim, ó, promover o bem de todos sem distinção de quê? De raça, de idade, de sexo, de cor ou de origem. Ou seja, todos nós somos titulares de direitos humanos e, na percepção constitucional, titulares de direitos fundamentais, independentemente da sua origem, da sua raça, do seu credo, da sua cor, de onde você veio, para onde você vai. Todos nós somos o quê? Titulares de direitos humanos. Por isso que nós falamos aqui, ó, universalidade. Os direitos são universais, eles são extensíveis a todos, sem distinção de qualquer origem, raça, credo, idade ou cor. Beleza? Não, só para a gente fazer um recorte aqui. Beleza, vice? Valeu. Ele faz um recorte, depois o pessoal tira na gravação e volta sem a saída, né? Então vejam, os direitos humanos eles são universais exatamente por conta disso, porque eles são extensíveis a todos, não se faz diferença de absolutamente ninguém. Então, falei mais cedo, não importa se você veio do Oriente Médio, se você veio da Europa, se você veio da América, da Ásia, todos nós somos igualmente titulares de direitos humanos. Por isso que eles são aqui, ó, universais, tá certo? Então, essa ideia de universalidade diz respeito exatamente à titularidade, a quem se destina aqui os direitos humanos, tá certo? Outra coisa, os direitos humanos aqui, eles são, ó, históricos. Então, alguns chamam aqui, ó, a historicidade dos direitos humanos. Então, eles são aqui, ó, históricos, tá certo? Históricos. Os direitos humanos aqui são históricos. O que significa isso? Vejam, embora a gente diga que os direitos humanos tenham surgido mesmo, do jeito que a gente estuda hoje, no pós-Segunda Guerra Mundial, por causa da criação da ONU, por causa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc., existe um histórico anterior. Existem tradições anteriores, documentos anteriores que davam esses indicativos aqui de alguns direitos humanos, né, até então existentes. Mas essa cultura mesmo que a gente tem de uma cultura de paz, uma cultura global, uma cultura de proliferação de respeito à ideia de dignidade, isso vem realmente pós-Segunda Guerra, mas a gente já tinha experiências anteriores caminhando para esse lugar. Não surge um direito assim, simplesmente num passe de mágica. Todo direito, pessoal, normalmente, ele é fruto de algum contexto, de alguma reivindicação, de algum momento específico. Vou dar dois exemplos aqui muito simples. Eu acho que eu não sei se está eu não sei exatamente se está no edital de vocês podem até falar, mas deixa eu contextualizar uma coisa aqui. Vocês sabem o que é delação premiada, né? Todo mundo sabe, né? A Lava Jato aí colocou em evidência a história da delação premiada. A delação premiada, ela foi, do jeito principal, incorporada aqui no Brasil em 2013, numa lei que trata de organização criminosa. E essa lei foi criada em 2013, olha só o contexto, ela foi criada em 2013, no contexto daqueles protestos de junho, numa baixíssima popularidade de Dilma, inclusive isso repercutiu depois no impeachment dela, e havia uma crítica muito grande à época ao governo petista de que o governo era leniente com o combate à corrupção. Isso em 2013. Aí o que o governo à época fez? Para tentar dar uma resposta. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lei aqui de organização criminosa para poder dar essa resposta e dizer que a gente está combatendo, etc. e tal. Naquele mesmo contexto, uma outra lei foi criada que a gente não tinha aqui no Brasil, que era uma lei que tipificava o que era ato terrorista.
A gente tinha uma lei dos anos 80 que falava muito genericamente, e aí em 2013 a gente aprovou uma lei aqui no Brasil falando da lei, a famosa lei antiterrorismo. Por que que aquilo foi criado naquele ano? Porque em 2014 a gente teria aqui a Copa do Mundo, gosto nem de lembrar, porque a gente levou um 7, não foi da Alemanha naquela Copa. E em 2016 a gente teve o quê? As Olimpíadas, não é? Aí agora, mais recentemente, depois dessa esculhambação todinha que teve no Brasil por causa da Lava Jato, aquela confusão vai, confusão vem, em 2019 o Brasil aprovou o quê? Lei de abuso de autoridade. Para poder punir agentes públicos que abusem das suas prerrogativas, não sei o quê, etc. e tal. Então, eu estou falando isso num contexto da gente menor, para vocês entenderem o seguinte. Para vocês entenderem o seguinte. Todo direito ele surge por causa de algum movimento específico. Então, os direitos humanos que a gente tem, né, direitos que eu vou falar depois, direitos humanos de primeira dimensão, direitos humanos de segunda dimensão e etc., tudo é fruto de um determinado contexto histórico, de um determinado contexto social, de uma reivindicação específica. Ora, a sociedade estava reivindicando mais liberdade, mais autonomia. Ora, a sociedade estava reivindicando que o Estado atuasse, formulasse políticas públicas, criassem aí maneiras de garantir direitos do indivíduo. Ora, as sociedades estavam clamando por isso aqui, ó, por uma cultura global de proteção e de respeito à dignidade. Então, em cada contexto social histórico, a gente tem o quê? O surgimento de novos direitos aqui humanos. Tá certo, pessoal? Então, eles são históricos exatamente por quê? Porque eles vão surgindo no decorrer do tempo, a partir de movimentos históricos, culturais, a partir de reivindicações que a história vai nos mostrar como foi que aquilo aconteceu. Tá certo? Então, eles são aqui, ó, históricos. Outra coisa, nós temos aqui a ideia de que os direitos humanos também são, ó, relativos. Ok? O que é que significa isso? Tá? Eu preciso que a gente tome muito cuidado. O que significa dizer que os direitos humanos aqui, eles são relativos? Significa dizer o seguinte, veja, sempre vai existir, presta atenção, sempre vai existir, ou seja, sempre haverá algum tipo de situação em que um direito humano pode ser flexibilizado, certo? Por exemplo, nós temos um direito à liberdade de locomoção, que é tanto um direito humano quanto um direito fundamental, ok? Só que se você praticar um crime, né, for preso em flagrante, você pode dizer assim, não, eu tenho liberdade, eu não posso ser preso, você pode fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque há situações em que a gente vai flexibilizar um determinado direito que você tem. Nós vimos aqui em aula, por exemplo, na aula de direito constitucional, nós estudamos ali entre o inciso 22 e o inciso 25 da Constituição, que trata sobre direito de propriedade. O que é que a Constituição fala? Que todos nós temos direito de propriedade, mas que a propriedade atenderá à sua função social. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade? Não. Eu posso, inclusive, sofrer até incidência de um aumento exponencial de IPTU para que eu dê uma destinação, para que eu cumpra a função social da minha propriedade. Então, veja, há sempre situações em que um direito humano aqui, ele pode ser relativizado. Na Constituição, se a gente for descer o nível e falar de direito fundamental, a Constituição garante direito à vida. Mas a vida, ela é excepcionada em alguma situação? No caso de aplicação de pena de morte, nos casos de guerra declarada. Não é isso? Então, veja, nenhum direito, a gente leva isso para a prova. Eu vou ensinar como é que você vai responder a questão na prova. Nenhum direito ele é absoluto, seja ele o direito fundamental, seja ele o direito humano. Eu sempre vou encontrar algumas situações em que os direitos serão flexibilizados, certo? O caso aqui, por exemplo, do conflito entre Roberto Carlos e o jornalista, isso é um claro exemplo de que os direitos são relativos. Por quê? Porque eu tenho, por um lado, um camarada dizendo, não, eu tenho honra, eu tenho imagem, eu tenho privacidade, o cara não pode ficar contando as histórias da minha vida. Aí do outro lado tem um jornalista dizendo, mas é a minha liberdade profissional, a minha liberdade de expressão. Como é que eu vou compatibilizar isso daqui? A prova é tanta de que esses direitos são relativos, porque nesse tipo de conflito, o que é que vai acontecer? Algum direito vai prevalecer em detrimento do outro. Não tem o que fazer. Então, a gente deve assinalar na prova essa resposta, dando conta de que os direitos humanos aqui, eles são o quê? Relativos. Aí, vamos lá, ponto. Essa é a tese. Os direitos humanos, eles são relativos. Ponto. Aí sempre tem uma conjunção adversativa. Embora, vírgula, existam vozes, né, que dizem o seguinte, espera lá,
existem alguns direitos humanos que são sim absolutos, que você não consegue encontrar hipótese de flexibilização. Por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos, existe uma previsão que diz assim, ó, que deve ser abolida toda forma de escravidão e de servidão. Qual a hipótese que a gente consegue flexibilizar a vedação à escravidão? Aqui no Brasil, uma das penas que é proibida, uma das penas proibidas é a pena de banimento, pena de tortura, pena de trabalho cruel, pena de trabalho forçado. Qual é a hipótese que você encontra para flexibilizar isso? Se não me falha a memória, é o inciso 4 que fala que não é possível ofertar tratamento degradante ou desumano e veda-se a tortura. Camarada, é o seguinte. Calma, calma, calma. Você com a 12. Veja, eu já entendi, eu já entendi. Eu já entendi que você com um fuzil na mão, você vai alvejar o camarada. Eu já entendi. Calma, segure aí. Eu já entendi. Preste atenção. Isso daí tem uma origem. Isso se chama tese do cenário da bomba relógio. Qual foi a origem disso? Vamos primeiro entender a origem. E depois a gente entender se isso é aplicável ou não aqui no Brasil. É o seguinte. Vocês devem lembrar dos livros de história. Alguns estavam assistindo televisão quando isso aconteceu. Outros ainda não tinham nascido, né? Dentre os que estão e as que estão aqui dentro da sala. Mas em 2001 nós tivemos o quê? Ataques terroristas às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. E aquilo dali colocou os Estados Unidos, que até então era considerada a nação mais poderosa do mundo, até hoje tem essa discussão, mas é a nação mais poderosa do mundo, impenetrável do ponto de vista de segurança, maior poderio bélico do mundo, não sei o que e tal. Aí os caras entraram lá dentro do país, sequestraram os aviões, explodiram as torres, jogaram lá no Pentágono. Pronto, deixou os Estados Unidos como? De joelhos perante o mundo. O que é que aconteceu a partir dali? Aumentou nos Estados Unidos o nível de vigilância. A doutrina costuma inclusive, explicar dizendo que ali aumentou o estado policial americano, porque o nível de controle passou a ser maior, de entrada e saída, o nível de preocupação com a segurança, com o emprego das Forças Armadas, aumentou o nível de gasto do país em termos de Forças Armadas, etc. E aí, dentro desse contexto, veja, dentro desse contexto, a parte da doutrina americana começou a desenvolver essa ideia de um tal de cenário da bomba relógio, que seria exatamente o que você narrou. Imaginem, por hipótese, que a polícia, os investigadores descobrem que um determinado terrorista colocou uma bomba numa determinada estação de metrô, a mais movimentada do país. Mas não se sabe exatamente onde foi que ele instalou aquilo dali. E para obter a informação, apenas mediante o quê? A confissão do sujeito. E para obter a confissão, poderia ser utilizado algum tipo de emprego de tortura física, psicológica ou algo nesse sentido, para que o sujeito confessasse e aí sim, entre um direito individual e a proteção da coletividade, nós iríamos garantir o bem maior. Então, essa é a ideia de você ponderar um direito de um grupo indeterminado de pessoas e simplesmente violar um direito de um indivíduo para garantir o bem maior. Mas veja, vamos primeiro entender isso daqui. Isso é defendido nos Estados Unidos, primeiro, por causa desse contexto. E segundo, os Estados Unidos não é signatário de documento internacional quase nenhum de proteção de direitos humanos. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui, de que o direito é relativo, não existe nenhum direito absoluto, sequer essa discussão existe lá. Então, o direito pode ser flexibilizado, está tudo certo. Em situações, inclusive, de menor potencial do que esse. Então, essa discussão mais recente de que vidas negras importam, de direitos civis, de fim de segregação, que já é um problema cultural americano, mas que vem tomando corpo num nível de defesa maior, é algo recente, porque os Estados Unidos nunca foi. Os Estados Unidos nunca foi preocupado com proteção de direitos humanos. A gente tem uma cultura diferente. Então, essa discussão, para fim de prova, você vai marcar. Direitos humanos são relativos, embora tenha gente que admita que os direitos alguns são absolutos. Mas isso daí, meu amigo, isso não é nem para a gente defender uma questão subjetiva. Ah, estou fazendo prova de polícia, eu vou defender o cenário da bomba relógio. Você vai reprovar no concurso. Você tem que, eventualmente, citar, mostrar que você tem conhecimento e dizer, embora não se encontre, por hora, guarida na nossa ordem jurídica. Acabou. Não tem vozes importantes que defendam isso aqui no Brasil. Quando você encontra em livro, o que é que você faz? Você vê o pessoal discutindo, dizendo, olha, tal, é assim, mas a cultura americana é diferente da gente, entendeu?
Não, veja, a tortura também seria um direito absoluto. O quê? Todos os direitos humanos são universais. Todos eles. Vedação à tortura, proibição de escravidão, de servidão.